Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do R8 Cast, o podcast daquele que quer fazer acontecer. Eu sou Ricardo Ferreira, gestor da R8 Treinamentos, e estamos aqui para resolver algumas questões do empreendedorismo. Você que é empresário, você que sonha em abrir o seu próprio negócio, você está no podcast certo. Na prática, o que ninguém te contou sobre empreendedorismo? Como podemos potencializar nossas vendas batendo metas constantemente? Eu convido a cada um de vocês a desvendar tudo sobre empreendedorismo e vendas nesse podcast, tá? E para isso eu quero dar as boas-vindas aqui para ele, né? Meu grande amigo Fábio de Araújo, que atua numa distribuidora, que é a Revaiar Distribuidora, como gestor comercial. Muito bem-vindo, Fábio. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com você. Sabe que é um privilégio poder compartilhar com você conhecimento e também cada vez mais aprender. Quem é o Fábio por trás do empreendedorismo? Ricardo Fábio é uma pessoa pacata, que tem seus objetivos bem definidos, um sonhador que aprendeu desde cedo a acreditar nos seus sonhos. Sou pai, né? E um cara que gosta de viver a vida com muita responsabilidade e aproveitar o que ela tem de melhor. Muito bom, muito bom. Gente, eu quero mostrar para vocês aqui os nossos apoiadores do R8 Cash. Quero destacar primeiramente a LA Colab, que atua no marketing digital, a Luciane Almeida, que é mentora e treinadora, tá? A Externa Café, né? Estão apoiando o nosso podcast nesse momento, tá? E a Ômegas Bateria, a Ômega, né? Que está em segundo lugar no mercado, né? Abaixo de uma linha de ponta de montadora. Então, a bateria realmente fantástica para o seu carro. Mas vamos lá, Fábio. Quer dizer que você começou a empreender cedo, hein? Eu achei que eu tinha começado cedo, você foi mais cedo ainda. Você quis empreender com 11 anos, é isso mesmo? Na verdade eu comecei com 11 anos porque, eh, minha vida nunca foi fácil, né, Ricardo. Venho de família muito humilde Uhum. e então precisava gerar algum recurso para que eu pudesse ter não só a possibilidade de ajudar meus pais, mas também ter as minhas coisas também. E aí com 11 anos eu estudava numa escola, na parte da manhã, e à tarde eu voltava para vender bolo. Uhum. Então ali eu tive a oportunidade de conhecer um pouco a parte do empreendedorismo, né. Claro que não de forma tão profunda, mas ali eu vi que havia possibilidade de, com os meus recursos, com as minhas forças, conseguir ter um bom retorno financeiro. Então, começou por ali. Esse foi o início. É, Como isso é aí. que foi esse teu desenvolvimento nessa trajetória profissional sua, a partir daí? A partir do momento que você entende, o valor do dinheiro, enfim, você não consegue mais ficar sem, porque você começa a comprar suas coisas, então você quer cada vez mais, ainda mais eu que sou um sonhador, eu sempre projetei algo maior para mim. Então eu comecei a buscar trabalho, porque na minha família eu não tenho uma formação de empresários, empreendedores, mas sim de pessoas que trabalharam como CLT. Então eu acabei migrando para o CLT. Então ali eu pude adquirir toda a experiência que eu precisava para, de fato, quando chegasse o momento de empreender, eu estivesse fazendo a coisa certa na hora certa. Então, nesse processo todo aí, de um bom tempo trabalhando em empresas, eu consegui adquirir tudo aquilo que eu precisava para quando abrisse a minha empresa, eu abrisse com mais consistência, com mais força e com mais base, Muito bom, entendeu? muito bom. Bem, você é da mesma linha que eu, você gosta de atuar em alto rendimento. Como é que foi Exatamente. atuar em alto rendimento? Quais as empresas que você passou? O que que foi relevante? Quais foram os desafios? Teve frustrações? Enfim. Muitas, muitas. Na verdade, o que acontece? Quando você começa a fazer alguma coisa, eu sempre fui um cara que buscou fazer tudo com excelência. É claro que muitas vezes você não consegue, mas o fato de não conseguir não quer dizer que você não tenha que tentar. Então eu sempre tentei fazer com excelência. Então, em todas as oportunidades que eu tive, eu me dedicava ao máximo, gerava nos meus gestores, nos meus líderes, um olhar diferenciado. Porque eu tinha as mesmas ferramentas de treinamento, eu recebia o mesmo conteúdo, mas como que eu absorvia isso? A questão da oportunidade. Todos têm oportunidade, mas o que que você faz com a oportunidade? Então eu me aperfeiçoava, cada vez mais eu buscava conhecimento, ao invés de ficar como muitos ficavam, às vezes, né,
sem buscar conhecimento ou informação, eu ficava ali que a gente chamava de voando no ambiente de trabalho, eu estava me informando, buscando conhecimento, colando do lado de quem realmente dava resultado. Então, o que que eu fazia? Todas as vezes que eu via um cara que se destacava, ao invés de ter a inveja, eu Você colava com ele, você se né? inspirava Exatamente, eu me e inspirava e nele e queria tentava saber, né. isso aí, tentava tirar o máximo do que dele, o que era possível ser feito para que eu pudesse também ser tão bom, porque eu via as pessoas sendo promovidas, então eu entendi que se era o meu caminho natural, eu precisava me espelhar naqueles que eram melhores do que eu. Então eu E é tão simples saber quem é promovido e quem não é, né. exatamente, Você exatamente, acabou de colocar, né, você exatamente. queria, você buscava, você e é aquilo, se aonde você está não estão te dando oportunidade, É isso aí, aí a pessoa vai para outro lugar, né. É o que exatamente. eu mais vejo, eu queria falar agora de uma forma direta aqui, para a audiência nossa, o que eu mais vejo nas empresas, né, e a gente conversa muito sobre Sim, isso, depois vocês vão entender a relação aqui um pouco mais, né, as empresas perdendo os seus melhores em detrimento dos piores, não é? exatamente. Por manter quem não quer, se perde aqueles que querem, os que querem avançar, os que querem se desenvolver, É isso aí, porque uma empresa ela é o resultado das competências dos seus é colaboradores, isso aí. não é? Então, se você tem um time que não quer, né, alguns chegam para mim colocando como é que está um ou outro na equipe, eu falo, mas o que está fazendo no time? É isso aí. Mas Ricardo, eu falei: mas é porque ele isso, ele aquilo". Mas você não é o líder, você não é o gerente, você que não tem autonomia de mandar ou não, Sim, você já deu 10 chances, isso aí, já não está provado que a pessoa não quer, ele está ocupando o espaço de uma pessoa que poderia estar ali produzindo, não é é? isso E aí. como a gente gosta de falar, promove para a concorrência, É isso aí, então promove o mercado de trabalho. Engraçado, Ricardo, exatamente. que você está falando uma coisa que é verdade, porque uma das coisas que eu aprendi Hã. lá atrás e apliquei depois, porque realmente é algo que quando você entende a essência, funciona. Quando eu estava nas empresas, o que eu, Uhum. eu via quatro tipos de profissionais. O que não sabe, mas quer, o que sabe e quer, o que não sabe e não quer, e o pior de todos, o que sabe e não quer. Olha que situação. O que não sabe, mas quer, é aquele que, quando recebe informação, treinamento, ele vai desenvolver, porque ele não sabe, mas ele quer fazer acontecer. O que sabe e quer é o que vai ser promovido, é o que vai ganhar premiações e uma boa comissão, enfim, um bom salário. O que não sabe e não quer, muitas empresas ficam mantendo e eu não sei por quê, mas esse cara tem que ir embora. Ele não sabe e ele não quer fazer. Então, muitas vezes, ele não tem nem que passar pelo processo de experiência. Ele pode ser interrompido ali, ele pode ser, né, devolvido ao mercado de trabalho no período de experiência, porque o que acontece muito, o cara não sabe nada sobre a empresa e também não quer desenvolver. E existe o pior de todos, que é o que sabe e não quer fazer. Esse ele destrói a equipe, ele destrói a tua empresa, ele desmotiva o funcionário. Esse é o primeiro Esse é o que você precisa eliminar, entendeu? urgente. Urgentemente, porque então, quando eu entendi isso, eu falei: em quem que eu tenho que, qual lado da força que eu tenho que estar, né? Você que fala muito do Star Wars, Opa, isso qual aí. lado da força tem que estar? Dos que não sabem. Na verdade, eu sou aquele que não sabe, mas quer, e eu tenho que me espelhar naqueles que sabe e quer fazer. Então, quando eu entendi isso, eu apliquei no meu processo de desenvolvimento e depois eu melhorei isso para o meu modo de gestão. Então, hoje eu defino muito bem esses profissionais e eu consigo ter mais resultado, mais assertivo, e aí é onde entra a questão do alto desempenho. Mas você não deixou, isso acontecer no momento em que você teve o seu próprio negócio, ou seja, você já tinha essa mentalidade antes de Sim, buscar esse crescimento, buscar esse progresso, né. exatamente. Então eu vejo que isso falta em algumas pessoas, por uma série de razões, né. Uhum, Agora, jamais eu aceito quando a pessoa fala que: "Ah, é porque não me deram oportunidade, sim. é porque não acreditaram em mim, é porque", mas será que você não acredita em você mesmo? Eu acredito que você teve que assim, você por muitas vezes: "Espera aí, não estão acreditando em mim aqui, mas Uhum. espera aí, eu acredito em mim, eu sei onde eu vou chegar, eu sei o que eu quero". Eu já passei por uma situação muito complicada uma vez, Ricardo, e foi um dos maiores testes da minha vida como profissional, porque eu estava gerenciando, estava no processo de trainee para Uhum. assumir a liderança, inclusive dessa empresa que eu fiquei durante 7 anos, e eu tive um gestor, na verdade, um treinador, que para muitos podem achar, na verdade, consideravam ele um carrasco, tá? Uhum. E eu
tive e eu tenho como uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci. E ele falou para mim assim: você não presta para ser gerente. Você não vai conseguir, você não vai no processo. E eu confesso pra você que naquele dia eu chorei. Eu de frente para ele assim, eu chorei. Mas não foi de tristeza, foi de raiva de mim mesmo, porque eu sabia que eu podia ser melhor. E eu falei para ele assim: olha, você vai se arrepender do que você está falando. E naquele dia ele não foi um confronto tipo de insubordinação, mas foi um desafio que ele gerou em mim aquela força que já existia, porque eu saí, abandonar o Rio de Janeiro, ir para São Paulo, ficar lá num processo totalmente desgastante de treinamento, pressão o tempo todo. Então eu sabia que eu ia dar certo. Então não seria ele que ia falar aquilo, porque eu não desisti por mim. Eu não ia aceitar que alguém falasse para mim que eu deveria desistir. Você acreditar em você, Exatamente. E eu independente sempre de... falo isso, Ricardo: motivação é uma porta que se abre por dentro. Se você não sabe pelo que você luta, você não adianta alguém chegar para você e falar assim: olha, você consegue, você pode, porque isso é muito passageiro. A mesma mão que te promove ou que te dá um tapa nas costas é a mesma que assina sua demissão. Então eu não preciso dessas pessoas. É bom, é ótimo quando você ouve um elogio, quando você ouve um reconhecimento, mas isso não me motiva porque eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei as coisas que me movem para que eu possa conquistar meus resultados. Então são independentes de qualquer tipo de fala, seja positiva ou negativa, da minha pessoa, entendeu? Isso é fundamental, né? Fundamental. E as pessoas muitas vezes caem porque elas esperam motivação. E aí, quando elas não têm a motivação, elas acabam se perdendo e você perde um bom profissional que não foi capaz de se automotivar. Então, isso é fundamental, porque se eu não tenho a competência de me enxergar, entre o que? O autoconhecimento, Isso aí, né? Eu sei que eu não sou bom em tudo. isso aí, Eu tenho pontos de melhoria, mas espera aí, eu sou bom nisso, nisso e nisso. Eu é isso aí, preciso me é isso aí. valorizar. Eu observo também que as pessoas elas têm o quê? Uma identidade deformada, né? De Exatamente, quem elas são. exatamente. Justamente porque ali falaram isso de mim, aí Isso ela aí, absorve aquilo. Acolá falaram aquilo outro de mim aqui. Aí ela vai absorvendo tudo, no final não tem identidade nenhuma. Eu sou isso bom, aí, eu sou ruim, eu sou. O cara falou: você não serve como gerente, você nunca vai dar certo como isso gerente, aí. mas você sabia quem era. Doeu, Exatamente, muito, doeu, muito. mas você não sabia quem você era. Então, Exatamente. peraí. Em liderança, Fábio, a gente trabalha a questão, um princípio que é o seguinte: a derrota ela só é destrutiva quando eu a aceito como um fracasso, É isso aí, né? Então, apesar de ter sido um momento, né, uma pancada e tanto que coloca, ih, cara, foi derrotado, vai é ficar. isso Não, aí. mas você não aceitou como um fracasso. Espera aí. Poxa, eu recebi essa pancada aqui, mas doeu, chorou e tudo, mas vamos lá, respira e continua, É não isso tem aí. como. Acho que hoje que determina, apesar de ser uma palavra que pode estar até em constante uso aí, mas muitas vezes as pessoas não entendem o real sentido, o real, né? Então a capacidade de você ser resiliente em meus problemas faz com que você tenha sucesso. Então, assim, o que eu imaginava? Eu não posso voltar a ontem. Então, por Uhum. exemplo, e sempre falaram que o pior dia foi ontem. Aham. Então eu não posso voltar para lá. Então, quando você pensa dessa maneira, você é resiliente de entender o seguinte: eu não quero estar onde eu estava ontem, eu quero progredir, progredir. Então você entende que agora não tem como voltar para trás. Então, quando aconteceu isso, eu tive a certeza de que eu estava no caminho certo, porque eu já tinha ouvido muitas vezes que eu não daria certo. Em todas as vezes que eu não dei certo, na verdade, o meu nascimento já poderia não dar dado certo, porque eu poderia ter morrido no parto, né? Então, assim, se dali eu já consegui vencer, nada vai me parar. A única que pode me parar hoje é Deus. Fora isso, o resto nada me para, porque eu não dependo dessa motivação. Eu entendo que a autorresponsabilidade, a automotivação, ela gera o alto desempenho. Isso Então aí. a soma desses dois aí, gera uma combustão que faz com que você tenha resultados excelentes. Com toda certeza. E aí você vai e assume, né, a questão comercial numa empresa de ponta, numa empresa a nível Brasil. Como é que foi Isso. isso? Como é que foi essa experiência? Então, eu tinha um hábito de, nos meus intervalos, quando eu não estava estudando sobre a empresa, sobre os produtos, eu estava com um caderninho anotando tudo que eu precisava fazer, né? Então eu criei como se fosse um livro com as principais atitudes que um profissional tem que ter para ter um alto desempenho. Então, quando eu assumi às vezes como vendedor, eu era promovido muito rápido, porque eu não era só o destaque da meta, mas sim pelo comportamento. Uhum. Então, quando eu peguei a primeira vez como gestão de equipes, eu desenvolvi esse trabalho que é gerar pessoas muito melhores do que eu. Porque hoje a liderança, ela não é só
não a liderança, mas alguns líderes, eles têm medo, eles são centralizadores, eles têm medo de formar pessoas melhores, porque podem perder o cargo, enfim, eu nunca... Aí é o chefe, né? Isso Aí é o aí, perfil isso do aí, é chefe. isso aí, Eu sei que a audiência vai falar que não parece, mas há 34 anos eu formo líderes. é isso Então, aí. E eu sou né? muito grato à R8 por Isso isso, né? aí. E aí você sabe muito bem que o verdadeiro líder é aquele que promove outros, é aquele Isso que aí, implementa quem ele é na vida de outros. isso O aí. chefe não. O chefe retém tudo, o chefe quer manipular. Não, Exatamente. peraí, eu sou o líder aqui, mas se o Fábio começa a aparecer um pouco, como eu sou inseguro, porque todo chefe é um líder inseguro, então Exatamente. eu tenho que afastar o Fábio, eu tenho que tirar o Fábio de circulação, né? É, Para que ele não seja sombra para mim. exatamente. Um líder, não. Se o Fábio é melhor do que eu vou trazer ele para Isso perto, né? aí, isso aí, Então, que bom que os nossos treinamentos, o Líderes de Visão, tem transformado isso aí, chefes em isso aí. líderes. Porque, Fábio, às vezes, a única referência de liderança que aquela pessoa teve, que é o chefe hoje, foram outros É isso chefes. aí, Então, ele acha que a única forma de liderar é aquela. é isso É aí, manipulando, é se impondo. Não é, não, tem que me respeitar. é É isso aí, sendo autoritário, ó. É sendo é isso aí. autoritário ao invés de ter autoridade. Então, são conceitos que às vezes as pessoas nunca tiveram, nunca vivenciaram, que é o que eu acabei de dizer, Ou né? receber isso dos pais, Exatamente. entendeu? Eles O trazem pai ou a mãe, ou os dois, isso podem aí, ter tido um perfil de chefe. exatamente. Então, vai olhar ou vai atuar como líder, né? Aí não tem aquela, tem que me Isso obedecer, aí. né? Manda quem O, pode, obedece quem tem juízo. É isso Exatamente. aí. O líder inspira, o líder motiva pessoas a tomar as suas próprias decisões. Exatamente. Por isso que o chefe está sempre cansado, Exatamente. né? Cansa. E na maioria das vezes são os que mais perdem os seus cargos. Porque eu sempre falo, quem não pode ser substituído não pode ser promovido. Então eu sabia que aquilo ali para mim era passageiro. Uhum. Mesmo que eu não fosse dar sequência na empresa, Uhum. que pode acontecer de você não receber oportunidade, mas quando você se conhece, você fala, cara, eu tenho valor, Uhum. então eu posso ir para um outro lugar. E foi assim que aconteceu. Eu recebi muitas oportunidades dentro de uma empresa, no grupo de móveis, uma empresa de móveis muito tradicionais aqui no Rio de Janeiro. Eu fui promovido com 3 meses a gerente, né? Então, E aí tinha gente lá 3 anos, três não anos. E mais, e hoje, dos vendedores que trabalhavam comigo naquela época, na semana que ele soube, né, pós a minha promoção, a gente teve embates ali de quase ir para. por que ele não Não ia? aceitava. É. Hoje ele é meu amigo, né? Montou seu negócio lá, ele entendeu depois, né? E eu falei para ele isso numa conversa aberta que eu não fiz nada a não ser o que tem que ser feito. E ele precisava fazer, tanto que depois de quase 4 anos juntos, ele no processo de crescimento também, nós gerenciamos juntos a mesma unidade. Uhum. Então aquela unidade que eu comecei como vendedor, eu voltei no final para poder gerenciar. E como era uma loja de shopping, eram 2 líderes ali fazendo parte um turno um turno outro. E a gente dividiu isso aí, foi uma sensação muito boa para mim, porque fechou com amizade, mesmo Uhum. nessa situação. Mas beleza, olha só, agora você falou aí um turno e outro. é, Como é que era? Tinha, eu não sei. Fala para mim, tinha resultado quando era você na liderança e o outro na liderança? Então, Ricardo, eu gosto de entrar nesse tema, mas ao mesmo tempo Não, sim ou não, pelo sim, menos. sempre. Você Não sabe há disso. novidade nenhuma, né? Porque são as pessoas que promovem os resultados, né? Exatamente. Então, por que que quem trabalha no turno da manhã está dando mais resultado para a empresa do que quem está trabalhando? Ah, o turno da manhã dá mais retorno do que o turno da tarde. Não é porque amanhã e aqui é tarde. Se mudar as pessoas, vai inverter o resultado. Exatamente. O Era o que resultado acontecia. estão nas pessoas. Rapaz, do mesmo jeito que é simples, É. para umas pessoas isso é tão difícil de entender, por quê? Então, é Né? porque o que acontece, independente do turno em que eu atuava, é aquilo que eu falei Uhum. pra você, eu sempre formei pessoas melhores do que eu. Então, isso inspirava as pessoas porque eles já carregavam isso de outras empresas, tipo, ele não vai me dar oportunidade. Ele não vai me ajudar a crescer. Eles pensam isso, né? Porque já Uhum. vem feridos de outros lugares. Quando chega na gestão de uma pessoa que não se preocupa com isso, que não tem vaidade, que não tem ego inflado, pelo contrário, ele só quer te formar um profissional de alto desempenho para que ele também possa não ficar ali o tempo todo alimentando. Você tem que rodar por conta própria. Uhum. Então, isso eu aprendi no livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que é quando você torna pessoas interdependentes. Né? Quando a pessoa se torna interdependente, ela não precisa mais de você para qualquer coisa.
Ela vai precisar só para aquilo que realmente ela foge do controle dela. Então você só precisa só acompanhar. Uhum. E essa é a melhor fase do líder, porque ele consegue também projetar outras coisas e tá ali sabendo que aquele profissional ali, em breve, ele vai ser promovido. Então, isso, para mim, é essencial numa liderança, né? Maravilha. Aí você conta agora, quando você fala assim, não, agora eu vou empreender. Então, aí o que que acontece? Eu passei esse tempo nessa empresa, adquiri a experiência como líder, né? Gerente comercial, e aí eu fui para uma empresa nível Brasil, onde eu fazia reestruturação de unidade. Uhum. Então, eu pegava aquela unidade que estava com baixo desempenho, e fazia o estudo do que estava acontecendo ali e reestruturava ela com equipe de todos os setores, de pesquisa de rua até administrativo. E aí treinava um gerente, entregava na mão dele e ia para outra região. Então, o que que eu percebi, né, com toda humildade, cara? O meu patrão, ele estava todo ano trocando de carro. Todo ano ele estava fazendo uma coisa nova. E eu acho o máximo isso, né? Uhum. Com toda a Todas as humildade, suas isso férias. aí. Só que eu falei, cara, se eu faço muito bem para ele, eu posso fazer para mim também. Agora, o que que falta? É a coragem. É a coragem e a renúncia, que muitas vezes prendem pessoas no seu passado porque elas não estão dispostas a renunciar a algo que é confortável para elas para tentar, para se jogar no meio do penhasco e não para se suicidar, mas pelo menos para voar. Saber que você pode. E aí eu estava em São Paulo, eu já tinha ideia de empreender alguma coisa na área comercial, mas eu tinha muito medo de largar porque eu ganhava muito bem, eu estava bem profissionalmente, né, no auge da minha carreira, eu fui eleito executivo do ano 2017. Pô, Então, surpresa zero, mas parabéns. e aí eu tive muito medo de largar tudo e sair de lá, né? Ainda mais São Paulo, porque muitas pessoas vão para São Paulo para enriquecer, né? Uhum. Seja conhecimento ou financeiramente falando. Eu estava voltando para o Rio de Janeiro. Então eu falei, cara, será que isso vai dar certo? Mas aí a gente tem que confiar que assim, o que você já aprendeu te dá bagagem suficiente para você voltar e fazer, né? É aquilo. Até ouvi a Luciene falando, Uhum. você começar com o que você tem, entendeu? Você não tem muita coisa, mas você começa, né? E tem aquela frase, né? Faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda, do Mário É, Sérgio Cortella. o R8 Cast está começando e obrigado aí por ser um dos primeiros aqui no. Obrigado, eu fico feliz porque, pelo convite, assim, pra gente é um privilégio demais poder estar aqui. Então, eu pensei, eu vou começar. Eu não quero mais saber. E eu fechei uma porta no meu passado. Falei assim, essa decisão é de não continuar aqui. Fui chamado de maluco por esse meu líder. Eu recebi propostas tentadoras de assumir outras unidades de forma efetiva. Então, eu recebi com recorrência, né, comissão por aquela unidade. Mas eu falei, não, eu vou arriscar. E aí, quando 2018 eu voltei para o Rio. Na verdade, em 2018 eu projetei a volta, fiz o processo, abri a empresa. De São Paulo, fazia os contatos com os clientes. E aí eu falei, ó, quando eu fechar um contrato que vai equilibrar pelo menos o que eu ganho aqui, eu vou embora. E aí a gente conseguiu fechar um grande contrato com uma rede de supermercados aqui do Rio de Janeiro. E aí foi a hora de voltar. E aí foi só colocar em prática tudo que eu tinha aprendido, do detalhe, tá? Do detalhe, desde a escolha do logo da empresa até o contato com o cliente, tudo no detalhe para que fosse com excelência. E aí veio isso em 2019, então 2019 Uhum. inteiro. Quando foi em 2020, nós tivemos a infelicidade da pandemia. E aí, quando todos achavam que o negócio ia, né, declinar, foi quando eu tive os maiores resultados da minha vida, como empreendedor e como vendedor, né? Porque a gente não deixa de Uhum. ser vendedor. E eu não acreditei, porque, na verdade, não é que eu não acreditei. Eu entendi que quando você faz tudo com excelência, se você planta algo de forma correta, né? Não é simplesmente chegar, eu vou plantar qualquer coisa. Não, você planta de forma correta, você colhe. E foi um caso engraçado, não tomando muito tempo, mas quando veio a pandemia, a maioria dos representantes são pessoas de idade. Os Uhum. compradores também, né? Então era difícil você conseguir ter o contato, Aham. porque eles não poderiam ir para a rua e os compradores não poderiam receber. Eu falei, o que que eu vou fazer? Eu não posso parar. Bem, vamos lá. Aí você tomou uma decisão. O É, que que eu vou fazer? isso aí.
A maioria deve ter tomado que decisão? Não dá para eu fazer Não nada, então dá. eu vou ficar em E agora já casa era. Agora não. vendo Isso aí. tudo isso aí. Tanto que o negócio estava tão complicado que nesse mesmo período nós recebemos a oportunidade de ter um produto que virou campeão de vendas e ele foi apresentado e 70% dos representantes descartaram ele. E eu falei, então me dá ele aqui que eu vou trabalhar ele. Que era um produto que atendia a necessidade daqueles clientes que perderam o poder de compra. Uhum. Então ninguém conseguiu entender isso. Eu peguei e falei, não, isso aqui vai dar certo. E foi o que aconteceu. Então a gente conseguiu. Então, dentro dessa perspectiva, por isso que antes eu falei, bate-palma, falei, ó, é surpresa zero, né? Que você falou do prêmio que você ganhou, porque vocês não sabem que é esse cara em vendas, tá? Ele fala que aprende alguma coisa comigo, eu não sei como, mas vamos lá. Rapaz, tu é o cara que bate meta até dizer chega. Vamos falar um pouquinho de vendas, né? Porque uma Vamos. empresa ela não se mantém se não tiver É, vendas, é impossível, né? sim, Uma empresa precisa fazer um cliente, né, para que sim. depois faça uma venda. Tanto que a minha É, máxima do treinamento de vendedores extraordinários é essa, é né? verdade. Vendas é relacionamento. Portanto, primeiro faço um cliente e Depois depois uma passa. venda. Isso aí. Então, eu tenho que fazer um cliente para fazer uma venda. É. E por que as empresas negligenciam tanto na venda? Fazem tanta coisa, mas não investem em capacitação dos seus vendedores. Se não tem venda, não se paga É nada, isso aí. não é? Isso aí. A venda está ruim, aí culpa o governo, né, que não tem a culpa, né? Culpa isso, aquilo, outro, culpa a pandemia, igual o restaurante. O que aconteceu com os restaurantes? Vários restaurantes fecharam, Sim. outros que não queriam saber de iFood, o que eles fizeram? Foram para o É iFood. isso aí. E Se aí, reinventaram. vários estão até hoje no iFood que não quer nem abrir porta, só quer É. vender pelo iFood, o companhia, né? Por É, negócio de hoje entrega. você vê muito restaurante que você nem acredita que é um restaurante naquele local, mas é um baita de um restaurante. Exato. Ou seja, se reinventaram. Como é que você vê a venda como um todo nas empresas? Você que é expert nisso. O que acontece, Ricardo? Eu sempre fui um cara que sempre respirei meta, né? E Uhum. eu nunca recebi uma meta da empresa como a minha meta é, padrão. Eu Uhum. tinha as minhas metas, né? E ou até mesmo, essa meta tá muito pequena, entendeu? Porque a minha meta é outra meta. Então, assim, eu traçava um objetivo que eu tirava férias todo mês. Uhum. Então, por exemplo, do dia 1º ao dia 20, eu trabalhava full time, sem parar. Quando dava dia 20, eu te mandava as mensagens. Ou antes, Ou né? antes, Ou né? antes. Mandar mensagem direto. 101.4, 109. Explica. 238. Aí, 200, uma das maiores foi 287,56. Ele bateu quase 3 vezes a meta, esse cara que eu tô falando. É fera, hein? Porque eu tô falando, todos os processos eram muito bem no detalhe. Definido. Então, por exemplo, e uma coisa que eu aprendi com você no treinamento foi a questão do relacionamento. Porque, queira ou não, Ricardo, o vendedor ele tem, por natureza, entender que a venda é tudo, né? Mas quando você entende que o relacionamento você fideliza o cliente e ele abre portas para você com indicação, aí você Melhor fala, coisa. é o melhor do mundo. Porque hoje você buscar cliente com leads ou com ação de marketing, ela é cara. Agora não tem marketing melhor do que a indicação, né? E quem vai te indicar? Só quem ele confia. Então, na pandemia, E quem confia? Quem tem relação, quem tem exatamente. relacionamento. Lá E atrás, quem não tinha WhatsApp e vídeo, isso né? aí, Você isso aí, não podia ver a isso pessoa. aí. Eu ia para São Paulo, uma vez eu rodei 14 fábricas numa vez só. Foi um período que estava tendo falta de mercadorias Uhum, devido ao que aconteceu no Brasil. sim. As fábricas não estavam conseguindo dar conta. Eu rodei 14 fábricas. Na semana seguinte, eu estava com a minha loja abarrotada de Olha aí. mercadoria. E eu sempre gerei relação. Eu ia para salão de automóvel, Sim, Automec, várias feiras. Né? Você que é empresário, você precisa participar de feiras, de eventos. isso aí. Né? Você precisa ter relacionamento com seus fornecedores. Não Isso é? aí. É geral. Com o cliente nem se fala. Isso Né? aí. Tinha que ser até irrelevante falar isso, mas a É. gente precisa E outra falar. coisa, E é isso que vai gerar na hora que você ligar, na hora que você falar, fulano, estou sim, precisando disso, o fulano sabe quem é sim. o Fábio. E mais importante, Ricardo, que eu sempre falo, só o relacionamento, você pode ser um cara muito bom de relacionamento. Só que quando você também não cumpre com o que é, Ah, não. né, procedimento, eu vou falar por quê. Na pandemia, quando tudo estava fechado, que eu falo do foco na meta e sabendo o que eu queria, né, sempre quis conquistar. Eu falei, eu não posso agora sentar na pedra aqui e falar que o mundo acabou. Eu preciso me reinventar. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e comprei um pacote pago do Canva, do CapCut
e do YouTube. E aí eu passei a criar um conteúdo que atingisse eles, mas de forma específica. Eu não mandava lista de transmissão, eu personalizava o atendimento para aquele meu cliente. Colocava o logo da empresa dele, colocava o nome dele e sempre colocava: estou passando aqui para te lembrar que o seu estoque está baixando, então não fique sem o nosso produto. Faça o seu pedido. E o que estava acontecendo? Eles começaram a responder. E aí, tanto que a Insight, na época, ela foi a única que bateu meta nos 3 primeiros pós-pandemia. Foi março, né? Março, abril, Isso. maio, junho. Foi os meses. Depois foi só explosão de vendas. Mas o que aconteceu ali? O comprador precisava comprar, não podia receber ninguém. Então ele começou a fazer o pedido por ali. Só que aí está o relacionamento Uhum. como é que eu posso dizer? Mais personalizado. Isso. Só que não é só você ter o relacionamento, é você provar para ele que aquele método ali é organizado e funciona. E aí eu comecei a acompanhar todo o processo ali. Uhum. Baixei o WhatsApp Business, comecei a fazer tudo organizadinho. E o que que aconteceu? Eles passaram a preferir o atendimento via WhatsApp. Por quê? Porque entenderam que eu fazia o processo completo, desde o Uhum. pedido correto, sem erro, até o acompanhamento da entrega. Ou até mesmo prorrogação de boleto, tudo eu resolvia pelo WhatsApp. E o que que aconteceu com isso? As vendas começaram a fluir, enfim. E indo lá para frente um pouco, quando acabou a pandemia, eu não conseguia mais voltar atrás. Por quê? O cara falou para mim o seguinte: O Fábio, método funcionou abraçaram, de tal funcionou maneira. e agora o método é É esse. esse, Virou e não tinha como real. voltar atrás. Porque Aham. não era porque eu não queria, é porque não dava mais. Então eu passei, ao invés de eu ficar indo para a rua todo dia visitar cliente, eu ia só para as inaugurações e grandes eventos. Porque eu fazia tudo pelo controle. E engraçado que às vezes as pessoas pensavam que era um robô. E não era, era eu respondendo, entendeu? Já aconteceu de situações que o cliente me mandar mensagem sábado porque esqueceu de fazer o pedido de abastecimento e eu responder ele na hora e falar. Ele até brincou comigo assim: cara, eu tô há 3 dias respondendo, esperando a resposta de um outro representante que não me atende. E aí o que que aconteceu? Eh, o comprador, ele, de um determinado setor, por exemplo, higiene e limpeza, ele tem lá uma determinada marca líder no Brasil. Uhum. Então, quando o vendedor chega para ele atender, ele às vezes fica 2, 3 horas com ele, definindo mix, né, negociando. Então ele me mandava assim, às vezes o comprador me mandava a foto assim, do vendedor lá, ele falou assim: "Olha, eu tô comprando aqui e comprando com você". Nunca que eu imaginei que fosse fazer isso. Então, ou seja, eu conseguia pular na frente do cara e tá aqui no meio dele. Tô Então, falando que ele é fora da curva. então e eu entendi, falei assim: "Cara, isso dá certo, então vamos me aperfeiçoar". E eu comecei a criar Mas cada você vez toma iniciativa. É o que eu iniciativa, falo, enquanto uns estão esperando melhorar, outros é estão isso aí, fazendo é acontecer. isso aí, A turma ficou esperando a pandemia passar, passar, é isso passar, aí, e aí ficou para trás. é isso Você aí. simplesmente inovou. Na verdade, você criou, não foi nem inovação. É, eu aproveitei porque é Inovação, aquilo, né, a gente nunca cria nada, a gente só copia. Eu já então. aproveitei que existia a tecnologia, Ah, tá. Então, né, então foi inovação. Beleza, não foi entendeu? É criação. isso aí, Mas é isso aí, ou seja, mas você se virou. Você fala, peraí, isso não, aí. eu tenho que fazer acontecer. Com pandemia ou sem pandemia, eu vou, E a teve que questão do dar um produto jeito. que eu te falei, Aham. quando eu enxerguei que a pandemia estava. Porque quando a gente tem informação, a informação é tudo. Quando você tem Uhum. informação, você começa a se preparar para algo que possa acontecer, né? E muitas vezes a informação vem da, de estudos, né, de busca, ou também vem de outra, né, do alto, como a gente fala, né? Uhum. Então, graças a Deus, eu tive essa orientação de entender que o povo ia perder a condição de compra. Então eu falei: "Pô, ele vai comprar um produto que tem um preço X, ele tem um outro produto aqui também que tem a mesma qualidade do outro, só que por um preço menor. É claro que eu tenho que dar opção para ele". E esse produto virou explosão de venda, tanto que até hoje eu já entreguei a representação e ele continua sendo sucesso no Rio até hoje. E eles não conseguem tirar ele de linha, porque é um produto que tomou proporção gigante. Tá com o teu carimbo lá, não tem como, não Tá tem lá, com como. certeza está. Bem, olha, gente, eu sei o que eu vou colocar para ele agora aqui, vai precisar de 3 horas no mínimo. Ele ia começar a babar muito, porque teve um momento que esse cara se tornou pai. É. Foi um momento único para ele. Tu tem que ser breve, porque senão. Não, tô brincando. É. Vai falar que brevemente sim. Ricardo, Um assim, momento a muito especial gente da tua vida é, nesse time, né? é, eu Nessas acho que questões todas. eu me emociono porque é o é o maior desafio como líder, né? Você formar pessoas no ambiente corporativo é uma coisa, mas você formar sua descendência é algo que é poderoso, sabe? Então você tem que abrir mão de muitas coisas, você tem que renunciar a muitas coisas, você tem que se reinventar,
né? Então, eu, com a chegada do Tito, que na verdade é um milagre o nascimento dele, né? A gente pode contar essa história, mas é um milagre. Eu entendi, primeiro, um amor que eu nunca senti, né? E segundo, a responsabilidade de formar uma geração que eu acredito que ainda tem salvação. Então, tudo de melhor que eu posso fazer, seja do que eu aprendi no meu mundo corporativo, ou como eu aprendi com a criação dos meus pais, é o que eu faço por ele, e não é nada diferente do que eu sempre me propus a fazer. Talvez eu acredito, talvez não, eu acredito que eu seja bem sucedido como pai, com toda a humildade, porque eu nunca neguei fazer isso para terceiros. Então hoje eu tenho a oportunidade de fazer melhor pelo meu filho, porque eu não aprendi agora, eu não virei a chave agora, eu já vinha fazendo isso. Então eu sempre me preocupei em fazer pessoas, tornar pessoas melhores. E quando eu tenho a oportunidade de tornar o meu filho melhor, eu não tenho por que não fazer, entendeu? Muito bom, muito. Como dizia aquela propaganda, não tem preço. É, Não tem preço. E aí exatamente. surge, gente, surge, olha o que surge aqui, ó. De repente, surge a Revaiar Essa Distribuidora. é uma das maiores loucuras que eu já fiz na minha vida. E eu Bem, falo isso pro João todo dia. como é que é isso, cara? Aí surge a É, Revaiar Distribuidora. Ricardo, eu vou te falar que, eu, como falo, né, falei, é uma das maiores loucuras. Eu tava fazendo um processo junto com uma grande empresa, uma multinacional no ramo de tecnologia de segurança. A gente já estava lá há uns 3 meses e a projeção de que eu assumisse liderança lá dentro. Inclusive, recebia, era só questão de tempo. Uhum. E aí surgiu o João. O João tem uma história linda que eu admiro muito. Um dia ele vai estar Um aqui, dia ele vai estar com aqui, com certeza. certeza. Queria muito que ele estivesse aqui, porque Uhum. né, Não, ele vai estar aqui, que ele vai estar aí. vai estar aqui. Eu falei para ele, Tá né? A gente junto está comigo. desenvolvendo, já gravamos alguns vídeos para ele poder Aham. desenvolver, mas assim, ele é o cara que eu admiro muito pela história dele. Né? Então, assim, como eu falei, foi uma loucura que eu fiz, porque eu larguei a multinacional para entrar na Revaia. Aquela Revaia, na verdade, significa transbordar de Deus. Né? Então, ele tem um sonho, ele tem um projeto. Na verdade, ele já vinha desse ramo de distribuição, mas devido à pandemia, ele fez o contrário. Né? Infelizmente, ele teve seu momento de declínio lá, mas ele não perdeu a chama dentro dele. Então, ele acredita que isso, que isso vai voltar. Né? É uma questão que acontece. Né? Empreender no Brasil não é fácil. De Então, forma só alguma. que o que ele está fazendo agora? Ele buscou fazer do modo correto, buscando parceiros que vão realmente fazer ele voltar ou se tornar melhor. Porque no ramo no meio que ele vivia, tinham muitos aproveitadores, muitas pessoas oportunistas. Então ele não teve condições de ter profissionais que realmente quisessem fazer o negócio dele decolar. Porém, infelizmente, ele teve seus problemas financeiros, enfim. E aí a Revaiar surgiu nesse momento em que eu falei, cara, tudo que eu já fiz na minha vida, tudo que eu já fiz, que eu aprendi, é o que esse cara precisa. Então, nada mais justo do que eu falar o seguinte: o projeto é bom? É propósito. Uhum. Você nunca vai me convencer aí pro teu negócio só pelo dinheiro, é pelo propósito. Então, qual que é o propósito dele? O propósito dele é realmente impactar a cidade, é poder contribuir para que a comunidade tenha renda, né? Enfim. Ele tem E um aí objetivo tem um social objetivo muito social muito forte, muito forte. grande. E eu falei, vamos embora, tô dentro. Tivemos uma conversa séria, de homem para homem, trato feito, né? Você não é obrigado, o homem não é obrigado a prometer nada, mas se prometeu tem que cumprir. Então, da mesma maneira que eu me propus a fazer o meu melhor para ele, da mesma maneira eu espero de algumas coisas que ele precisava fazer, que é dar autonomia para que eu pudesse entrar e fazer Hum. o negócio acontecer. Tem coisas que ele tem que fazer, a maioria das coisas são ele, mas o que eu pude implementar e posso implementar, ele está deixando fluir. E aí surgiu a primeira criação do logo, né? Uhum. Que não tinha na verdade tinha um logo, mas era uma coisa meio um pouco amadora. A gente trouxe um pouco mais de um tom mais premium, né? Até porque os Uhum. produtos são de alta qualidade. Se você passar os produtos, você vai ver. Vamos passar aqui, ó. Tem os Gente, produtos essa aí. manteiga é fantástica. Nós, Eu vou falar agora, abrindo um parênteses aqui. Quando o João Marcos e a Eliane chegaram para mim no final do ano, novembro, só tinha essa manteiga para vender. Só tinha esse item. Ele isso que aí. já teve mais de 60, né? Ele vai contar a história dele aqui, não vou nem Isso aí. falar nada, não. Hoje está com quantos produtos? Hoje catalogado 30
29 catalogados. Aham. Tá? Aí tem as variações, tem dá para uns 35 por aí. Isso, individual. Alguns não estão no catálogo ainda, até Aham. porque a gente está fazendo testes para poder avaliar qualidade, né, aceitação no mercado. Então, É isso aí. Então, com o trabalho que a gente veio desenvolvendo desde novembro, né? Uma empresa que já foi lá em cima e tom, né? Quando chegou para a gente com um único item, hoje já está com 29, podendo chegar aí aos 35 nos isso próximos aí. dias e vai Porque chegar o que a muito gente pretende mais, fazer é né? não colocar muitas coisas, mas Isso. simplesmente ficar com aqueles que realmente são de qualidade, né? E é Uhum. engraçado que assim, eles não tinham na época, não tinham catálogo de venda digital, não tinham É. catálogo físico, e isso atrapalhava muito as vendas. Entendeu? Demais, Uma tabela demais. de preço, não tinha tabela de preço, era Isso, só tem em eles ligavam cima pro João e direto. falavam, João, qual o preço? Né? Não, era muito Fábio difícil. só chancelou tudo aquilo que a gente vinha fazendo, e é lógico que tanto o João quanto a esposa, eles também Sim, implementaram com várias certeza. coisas e vão crescer, vão voltar a Com ter certeza. muito mais do que tinham, né? Ó, Esse queijo aí é maravilhoso. É um acerto que nós tivemos aí na compra. aham, Já estou maravilha. com a Natália aqui. A Natália Opa, experimentou ele. gente, olha só, mel, isso é bom, faz bem demais. Muito bom. Esse mel aqui, Ricardo, ele foi Ah, eleito entre os 10 melhores do mundo, tá? uh, Então é eu um mel gosto, que hein? Eu realmente gosto, hein? quis trazer, mas como está no depósito, né? Ele Não, já beleza. A gente recebe amanhã, depois da manhã, com não tem certeza. problema Isso nenhum, aí não não. vai faltar, não. Então tá aqui. Ah, essa aqui, ó. Essa é uma linha premium de farofas. Na verdade, nós temos nós temos outros produtos, porque eu falei, o catálogo é muito grande, mas são Aham. produtos específicos para churrasco. Então, essa é uma farofa que tem bacon, costela, Uhum. alho, torrado, enfim, muito boa também. Show. Vocês, deixa eu ver se tem mais algum, não. É. Então, eu acredito que vocês podem fazer ter uma pegada total de pelo menos 50 itens Sim, tranquilamente sim. para trabalhar mercados, Isso. padarias, enfim, né? Toda É. loja de conveniência. Hoje, qual é o nosso maior embate? É porque Hum, alguns produtos precisam das certificações uhum, mínimas para que eles entrem no mercado. Então, alguns produtos nós estamos já selecionando para que assim que eles uhum, tiverem essa certificação em mãos, a gente vai entrar nas uhum. grandes redes como já é. Ainda tem uma ideia que eu dei para eles, e vocês já sabem, mas eu não vou falar agora aqui hoje, só depois, né? Só mais à frente em outro R8 Cash, essa ideia, que essa vai ser campeoníssima aí para o negócio de vocês, né? Valeu. Mas, gente, é isso, né? Então, esse momento agora, quais são os sonhos, né, do Fábio na Revaiar Distribuidora, mas também os sonhos do Fábio, né, pessoa, humano, Sim. né, o homem Fábio? O primeiro objetivo é aquilo que eu sempre falo, né? Eu sou como se fosse um jogador de futebol, Uhum. tá? E não estou falando só por conta de pagamento, enfim, salário, não, mas eu falo assim, se eu estou defendendo um clube, aquele clube para mim é o que mais importa, entendeu? Então hoje na Revaiar é o que me move, é o que me inspira a cada dia mais fazer mais e mais por eles, porque eu acredito que vai funcionar. Então, se amanhã ou depois for para uma outra empresa, a ideia é que faça sempre o melhor. Então, o meu objetivo hoje na Revaiar é conseguir realizar tudo aquilo que eu prometi para o João, que é fazer com que ele tenha uma empresa sólida, saudável e pronta para ganhar mercado, certo? Primeiro crescer na região de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá, e depois crescer para outras regiões. Quando eu concluir isso, a gente vai para uma próxima etapa, que aí deixa mais para frente. E Uhum. como homem, é assim, eu gosto muito de viajar, né? Tive a oportunidade de ir para fora do país em 2019. Quero voltar, conhecer alguns outros países aí. E tenho certeza que isso vai acontecer porque isso gera não só crescimento pessoal, mas também traz para a gente realização, que é aquilo que me move. É eu realizar alguma coisa. Quando eu realizo alguma coisa na área profissional e pessoal, eu estou satisfeito. Muito bom, muito bom. Exatamente. Vamos lá. E você é o cara da capacitação. Você ama capacitar, Uhum. ama ser capacitado, né? O que que a R8 Treinamentos contribuiu para a sua vida? Eu sei que a gente tem uma parceria boa, né? A gente já venceu tantos momentos juntos aí, mas fala para gente aí o que foi importante para você, É, né? E eu também só tenho a te agradecer por tudo que você contribuiu, gente, porque isso é fora da curva, tá? na verdade, assim, Ricardo, a gente entende que ninguém caminha sozinho. Se você quer Uhum. ter sucesso na vida profissional e pessoal, você precisa caminhar com alguém. E não é só caminhar com alguém, é com alguém que realmente te faça melhor. Então, quando eu te conheci, na verdade, foi um momento muito inusitado da minha vida, eu decidi caminhar com você.
e aprender com tudo que você tem para oferecer nos seus treinamentos. Porque eu sabia que, por mais que eu entendesse muitas coisas, eu nunca tive problema com ser modelado e nem ser quebrado para poder ser reconstruído. E você me trouxe conhecimento de muitas coisas que eu não entendia. Meu primeiro treinamento com você, eu me quebrei todo, porque eu não entendi, eu aprendi o que era um líder de verdade, né, com algumas coisas que você demonstrou no treinamento. Então, isso fez com que eu crescesse ainda mais e pudesse ser muito mais assertivo nas minhas decisões e nos meus projetos. Então, e também caminhar ao teu lado. Porque todas as vezes que a gente, né, sabe, que mandava para vocês mensagens todo dia 20 lá da meta, era algo muito especial para mim, para que você pudesse ver como que era real aquilo Uhum. que eu aprendia com você e aplicava. Claro que tem a minha bagagem, mas como eu Óbvio. falei, a gente junta algumas Não, coisas que são fundamentais para que você possa crescer e os seus treinamentos contribuem demais com esse meu desenvolvimento, não só como profissional, mas como homem também. maravilha. E agora juntos é na Revaiar, vamos fazer acontecer ainda mais, né? Isso aí. É, você falando, eu lembrei, querido, de um lema que a gente trabalha em liderança. Isso é para líderes, mas serve, na verdade, para todo ser humano, sabe, Fábio? Seria um slogan, sozinho não, É isso aí. né? É tão complicado, né, quando você vê que aquela pessoa quer ir sozinho, parece que só ela quer ganhar, ela não entende que dá para todo mundo, que tem para todo mundo, né? É isso aí. Que não é só a Revaiar que vende manteiga no Brasil e no mundo, Não. né? E afins, né? Na questão de laticínios, queijos, enfim, tudo vai ser consequência de um trabalho, né? Tudo vai ser consequência do seu envolvimento, do meu envolvimento, Sim, dos relacionamentos, que está tão claro exatamente. aqui, né? Então, que as pessoas tenham essa compreensão da importância de caminhar juntos, É né? isso aí, é fundamental você ter esse entendimento porque você nunca sabe tudo. E, sabe? Então, infelizmente, as pessoas têm eu aprendi aqui, a vida me ensinou isso. Cara, foi o que eu falo pro João. Hoje, você buscar pessoas que vão contribuir para o teu crescimento, seja em qualquer área. Isso não é nenhuma vergonha, pelo contrário, é uma questão de humildade de entender. Existem pessoas melhores Uhum. para me ajudar a crescer. Então, quando você busca um treinamento como o seu da R8, você está se permitindo se tornar melhor. Que com certeza aquela visão que a pessoa tem, no caso você, vai contribuir demais para o crescimento dela pessoal e profissional. Então, quando você tem esse entendimento, você deixa de lado tudo que você aprendeu, guarda numa caixinha bem bonita, dá um laço, coloca embaixo da cama que você vai usar, mas aí você vai para R8 treinamentos e você começa a entender que tem muita coisa para fazer que às vezes você não sabe entender. Porque o treinamento gera em nós o quê? Um novo É condicionamento, isso aí. né? Igual um atleta. Só que é o seguinte, dentro desse novo condicionamento, ele valida tudo aquilo de certo que a gente estava fazendo, tudo de Exatamente. bom, e a gente vai avançando ainda mais. Não, Isso aí. não quer dizer que se você vai participar de um treinamento, que você não sabia nada, não é? Exatamente. Então, essa acho que é a grande questão para as pessoas, né? Por que eu vou me capacitar, É, não é? E alguns têm a cultura do não aprendizado, então isso dificulta. E depois as coisas não acontecem, é isso aí. as pessoas começam a culpabilizar tantos fatores, É, não é? hoje, Mas ela não tem aquela expertise dela, porque uma coisa é quando era CLT, isso é exatamente. fato, né? Vamos lá, a pessoa, quando a pessoa galga as posições nas empresas, né? O cara entrou lá como office boy. Sim, Poxa, se ele foi para uma outra posição é porque o conhecimento dele aumentou, com certeza. não é? Por que as pessoas avançam nas posições? Porque o conhecimento delas são Sim, ampliados, isso poxa. aí. Porque eu vou precisar de um novo conhecimento. E não é um conhecimento porque eu sei. Não, eu sei e Sim. pratico, eu sei e faço. E uma coisa importante que muitas pessoas deixam de se capacitar Hum, porque elas colocam o tempo como principal fator de não conseguir. Ah, eu não tenho tempo para entrar no Ricardo. Eu não tenho tempo para fazer isso. Aí vamos lá. Tudo bem que são pessoas totalmente diferentes, mas Elon Musk tem o mesmo tempo que a gente, as mesmas horas do dia, né? Bill Gates tem as mesmas horas do nosso dia. E o que que faz esses caras tirarem o tempo para se qualificar? Porque eles se qualificam. com Então, por que que certeza. você também não faz isso? Você prefere negligenciar até o ponto que vai chegar um momento que você não vai ter mais saída, ou você fecha o teu negócio e recomeça, né? Mas podendo ter feito algo antes, buscando conhecimento, né? Que muitas vezes não acontece.
Exatamente. Nunca é tarde para recomeçar. Então, vale a pena se capacitar, né? Gente, a gente está chegando aqui ao final do R8 Cast e eu não posso deixar de perguntar para você, com toda essa capacidade, Teus com toda amizades, essa. Não, nós estamos com mais de 25. Com toda essa bagagem, que dica você dá para empresários, novos empreendedores, quem sonha empreender, profissionais que querem, como você sempre atuou, né, em alto rendimento? Que dica você dá? O que fazer, o que não fazer? Jamais faça isso. Jamais deixe de fazer isso. É. Para os que já são empresários, eu gostaria de dizer, né, meus parabéns e que eu tenho muito a aprender com vocês, né? Mas para os que estão começando agora, eu tenho uma frase do Mário Sérgio Cortella que ela não sai da minha cabeça, que é: Ah, faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. O que que isso quer dizer? Você não precisa de muito para começar, você precisa começar. Coragem para começar. É claro que o ideal por exemplo, você vai ter um filho, você estuda para cuidar de um filho, o que, que vai alimentar um filho. Então, procure informações sobre o teu negócio. Não saia por aí fazendo as coisas atropeladas. Busque informação. Mas se você deseja rapidamente montar o negócio, comece. Porque tem aquele meme, né? Primeiro começa, depois a gente melhora. É isso exatamente. aí. É Tem que claro que começar, é tomar muito mais atitude. difícil, né? Mas eu sou prova viva de que vale a pena você começar com o que você tem e aí você vai aperfeiçoando e aí se torna cada vez melhor, né? E para os que, se eu puder dar um conselho para os que já são empresários, que serve para qualquer um que está começando e que já está lá, é a resiliência. É a capacidade de ser resiliente não só na vida profissional, mas também na pessoal também, porque ela muitas vezes destrói o teu lado profissional. Um empresário que não é resiliente para as duas situações, um problema pessoal dele faz ele jogar tudo pro alto na empresa. Ou na empresa, ele joga tudo pro alto na família. Então a resiliência de você entender, né? Entender que a resiliência ela faz você envergar até o final, mas você voltar para o teu eixo, faz você ter o autocontrole de entender que dá para eu passar por essa crise aqui na minha vida profissional, que vai passar assim também como na vida pessoal. Quando você tem isso, essa resiliência para os dois lados, você consegue vencer qualquer desafio. Muito bom, muito bom. Se tem uma coisa que ficou clara hoje, é que se buscarmos atuar em alta performance, seremos sempre um diferencial do mercado, como o nosso querido Fábio de Araújo aqui, ó. Então, se você também é empresário, gestor de negócio, você precisa atuar em altíssimo rendimento para ter os melhores resultados. E se esse podcast fez diferença para você, tá? Aqui está o nosso Instagram, tá? Você siga nas mídias sociais e apresente para outros empresários e seus amigos, né? Aqueles que estão pensando, sonhando em empreender, né? Porque às vezes não sabe como é que vai fazer, e a gente vai sempre trazer dicas especiais para vocês aqui e pessoas que realmente fazem acontecer. Então hoje eu tive o privilégio de receber aqui esse gestor comercial da Revaiar Distribuidora, que é o meu grande amigo Fábio de Araújo. Tá, Fábio, muito obrigado pela participação. Obrigado, eu te Prazer agradeço, te né, cara? receber aqui. E esse foi mais um R8 Cast, o podcast para aqueles que fazem acontecer como eu e você. Até o próximo episódio.